A saúde é uma prioridade posta pela demanda. A população pede a saúde como prioridade há mais de 16 anos. Então, no nosso programa de governo, a saúde tem um espaço importante. Podemos apontar 3 grandes ações. Uma ação é a construção do Hospital Municipal. Ele é necessário, ele é importante. As questões orçamentárias do município, elas não dão conta de preencher os valores necessários, porém já temos estabelecido junto ao governo do estado, junto ao vice-governador, um apoio para esta construção que irá viabilizar uma saúde pública de fato de qualidade. Antes disso, nós temos que revitalizar a Santa Casa. A Santa Casa tem um problema de gestão, de equipamentos, de recursos humanos. A gestão ela é importante, nós iremos reconfigurar a Santa Casa e temos um compromisso que em 100 dias a Santa Casa já estará com outro aspecto e um outro trabalho lá dentro, um trabalho já com bastante qualidade, é o que acreditamos. Concomitante a isso, junto com isso, iremos organizar as unidades de saúde nos bairros, colocar a saúde mais próxima da população. Há regiões que nós não temos atendimento, o atendimento é bastante longe, precário, com pouco tempo de atendimento, então iremos aí regionalizar a saúde. Isso fará um desafogamento natural na Santa Casa, porque quando você tira a demanda, a Santa Casa vai ter então um fluxo diferente, um fluxo menor. Perante isso, então, nós teremos essas 3 ações, né? Teremos também os mutirões para que a gente possa organizar exames e cirurgias junto à população, sendo que a fila de espera não é pequena, é bastante grande. A população tem reclamado muito em relação a isso. Então, a nossa prioridade, ela vai ouvir a população, não é uma prioridade do governo, mas é uma prioridade que a população pede. Bom, a saúde é o serviço que não pode esperar. Porque a demora na saúde gera ou perda de vidas ou sofrimento humano. Então eu entendo que o primeiro ponto que nós temos que atacar são as coisas que estão fazendo as pessoas sofrerem mais. O primeiro ponto é a questão da demora dos exames. Então ao invés de nós ficarmos nessa lenga-lenga que a prefeitura tem de contrato especialista, não contrato especialista, nós temos uma solução que é a contratação de empresas com unidades móveis de exames que vão até os bairros e nós conseguimos em 90 dias zerar a fila dos exames na cidade. Hoje nós temos casos, por exemplo, de pessoas que estão esperando há mais de 1 ano uma tomografia. Imagina você com uma doença e não consegue identificar direito qual é o problema dessa doença pela demora da prefeitura. É possível resolver, zerar a fila dos exames com essas unidades móveis que vão até os bairros e resolvem esse problema acabando com a fila. É o nosso projeto Fila Zero. Outro ponto importante é resolver a questão da Santa Casa. A Santa Casa ela tem que ser assumida como hospital municipal, sair dessa proposta que a prefeitura pretende de abandonar a Santa Casa e levar o pronto atendimento da Santa Casa lá para a UPA Cemitério. Nós entendemos que isso está equivocado, porque a Santa Casa é um hospital completo e lá é possível fazer o pronto atendimento se tiver alguma complicação, uma cirurgia se for necessário. Qual a proposta da prefeitura? Se alguém tiver alguma complicação na UPA Cemitério, vai ter que voltar correndo para a Santa Casa. Então, modernizando, ampliando e fazendo com que a Santa Casa funcione de forma eficiente, a gente resolve também o pronto atendimento, que são aquelas pessoas que estão na urgência e que precisam rapidamente ter o seu problema de saúde resolvido. Então, Fila Zero e Santa Casa eficiente, a gente já dá um jeito na saúde de Jacareí nos primeiros 6 meses de governo. Isso é possível e nós vamos fazer. Saúde é uma política pública extremamente complexa. Nós temos que tratar esse tema com muita responsabilidade. Nós temos hoje em Jacareí 130 mil pessoas que dependem do SUS. Nós temos, em média, mais de 1.000 atendimentos nas nossas 18 UBSs. E na Santa Casa, mais de 14 mil pessoas são atendidas. Então, nós temos que analisar, e eu, esses últimos meses, me debrucei sobre esse tema. Vou inaugurar o pronto atendimento. O pronto atendimento que está sendo construído perto do Parque da Cidade, ele vai desafogar a Santa Casa. Hoje, 90% das pessoas que vão até a Santa Casa, por causa de uma sutura, por causa de uma fratura, vão ser atendidas no pronto atendimento. Isso já vai melhorar de imediato o funcionamento da Santa Casa. Ao lado do pronto atendimento, eu vou construir o Hospital Municipal de Jacareí. Eu já tenho o projeto do hospital, a prefeitura já tem o local onde vai ser construído esse hospital. Nós já temos até a empresa vencedora da licitação. Então, eu iniciando meu mandato, eu já quero começar a construção desse hospital, que é uma parceria público-privada que vai ser muito importante para a cidade de Jacareí, porque nós vamos melhorar todo o sistema de saúde,
Vamos entregar a Santa Casa para que ela volte a fazer o que ela fazia no seu papel original, que é um hospital de retaguarda. Eu acredito que com o hospital, com o pronto atendimento e com esse resgate da Santa Casa, nós vamos conseguir ampliar o número de cirurgias, diminuir o tempo de espera de consultas e entregar um serviço com boa qualidade. Quero fazer mais 3 UBS em Jacareí, uma na região da Nilo Máximo, uma na região do Igarapés e uma no centro da cidade para desafogar algumas UBSs importantes da cidade. Quero ampliar o programa Saúde da Família e manter o SAMU em Jacareí. Essa é a minha política para a saúde da cidade. Olha, Tiago, saúde realmente é a grande preocupação do jacareense. E saúde é serviço público. Serviço público depende de profissional motivado, depende de remédio, da existência de remédio, medicamentos e de exames na hora certa, antes da próxima consulta. Por isso, o nosso esforço tem que ser para organizar, melhorar e humanizar o atendimento na Santa Casa e também na rede de UBSs e UPA. Nós precisamos tirar a gente da Santa Casa e para isso vamos fazer a rede de UPAs 24 horas. Hoje a cidade conta com 2, uma no Parque Meia Lua e a infantil, que é aqui na Senador Joaquim Miguel. O modelo da UPA do Parque Meia Lua nós vamos repetir inicialmente em 3 áreas: Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias e Santa Cruz dos Lázaros, porque são 3 prédios que já comportam um serviço de UPA 24 horas. Precisamos de um quarto que deve ser construído à margem da Nilo Máximo para atender a população que vai do Parque dos Príncipes até o Colônia. Retirando mais da metade do atendimento da Santa Casa, nós temos tempo suficiente de recuperar a Santa Casa, porque ela vai ter um movimento bem inferior. E o que precisa fazer na Santa Casa? O problema básico da Santa Casa é o pronto-socorro. Isto porque as competências em matéria de saúde são divididas. A União tem as suas responsabilidades, o Estado tem as suas responsabilidades e o município tem as suas responsabilidades. Em se tratando de Santa Casa, que é o atendimento de emergência e de baixa complexidade, a responsabilidade é toda do município. Logo, não vai ter dinheiro federal nem estadual a ser aplicado em hospital municipal. Nós temos que nos virar com os recursos do município. Por isso que ao invés de partir para a opção de construir um pronto-socorro, um hospital municipal, nós vamos construir um pronto-socorro municipal aproveitando a estrutura hospitalar da Santa Casa. Então, nós achamos que a questão da saúde pública de Jacareí, ela é emergencial. Então, de início, nos primeiros 100 dias, nós pretendemos fazer toda uma discussão com os trabalhadores do setor da saúde, levantar os principais problemas que tem na saúde, inclusive se é necessária a contratação de médicos, necessário a contratação de mais exames. Em segundo lugar, nós pretendemos também fazer uma discussão e implementar novas UPAs nas cidades, né? A necessidade hoje de número de médicos, de número de exame é muito grande, né? Várias regiões a situação é bastante preocupante, né? E depois disso, nós precisamos investir na questão da Santa Casa. Nós pretendemos fazer uma reformulação na Santa Casa, começando pela valorização dos trabalhadores da Santa Casa, né? Tendo uma discussão com relação ao salário dos médicos, ao salário dos enfermeiros, às condições de trabalho. Depois a gente passa pela contratação de mais médicos para a Santa Casa, fazer uma reforma nas estruturas da Santa Casa, porque as estruturas são muito antigas, né? No ano passado aconteceu, nos anos anteriores aconteceu uma série de problemas com relação até falta de energia, onde teve até cirurgias feitas com lanterna, como nós acompanhamos na época, né? Teve transferência de paciente, né? E nossa proposta principal para a questão da saúde é a construção do Hospital Municipal. Nós vamos cuidar da Santa Casa como uma forma emergencial e depois trabalhar a necessidade para a gente fazer com que a construção do Hospital Municipal seja de verdade concluída aqui em Jacareí. Eu pensei que a nossa saúde estivesse na UTI, mas ela não está. Ela está a caminho do necrotério. Está faltando muita coisa e a nossa saúde foi abandonada por esse governo. Tem muitas ações que podem ser feitas e devem ser feitas a curto e médio prazo. A curto prazo,
Vou descentralizar as consultas médicas para que as pessoas tenham acesso a uma consulta na hora que precisar. Hoje já temos uma UPA 24 horas no Parque Meia Lua. Vou implantar mais 3 UPAs 24 horas. Uma na região da cidade de Salvador, outra na região de Esperança e outra na Vila Garcia. Ficaremos com 4 UPAs 24 horas que vai atender bem essa região. A UPA que vai ser inaugurada no Avareí, atrás do cemitério, é uma UPA, não é um pronto-socorro. E eu vou transformar num pronto-socorro municipal, que nós não temos. E qual é a diferença? A construção de uma UTI e um centro cirúrgico, para poder atender todo tipo de paciente, mesmo os acidentados. O pronto-socorro da Santa Casa, eu vou desativar ele, para poder a Santa Casa ficar mais aliviada. E a Santa Casa vai ficar para cirurgias e internações. Ela vai ficar numa condição mais tranquila, que vai poder estar atendendo melhor as pessoas, porque eu quero zerar as cirurgias que existem hoje na nossa cidade. Tem muitas pessoas aguardando uma cirurgia de pode ser, por exemplo, de vascular, cirurgia de catarata, tem 450 pessoas na fila de espera. E é uma cirurgia que demora 6 minutos. É muito abandono por parte desse governo. E a Santa Casa, vou investir lá. Antigamente, a dívida, quando teve a intervenção, era de 3 milhões. Hoje chega a quase 50 milhões a dívida da Santa Casa. E isso tudo não tira a necessidade de a construção de um hospital municipal a médio prazo. E nós vamos fazer. Bem, tendo em vista a calamidade que se encontra a Santa Casa, nós precisamos recuperar aquela credibilidade de atendimentos. Nós precisamos reformar a Santa Casa, nós precisamos fazer uma reunião de emergências com todo o corpo clínico de médico da Santa Casa, precisamos auditar todas as finanças da Santa Casa para ver para onde foi parar o dinheiro da saúde. Precisamos estruturar as Santa Casas com remédios, medicamentos, roupa de cama, papel de higiênico, material de limpeza, enfim, a Santa Casa carece de uma estrutura palpável para dar ao cidadão um atendimento com melhor qualidade. E nós precisamos levar ao cidadão o que eles precisam, o que eles merecem. Precisamos tirar da Santa Casa aquele pronto-socorro, levar para essa nova construção que eles estão fazendo. Nós precisamos criar um centro de atendimento especializado somente para mulheres. Precisamos construir as UBSs 24 horas nas regiões norte, sul, leste, oeste, para que possa desafogar a Santa Casa, para evitar que as pessoas venham até a Santa Casa. Nós precisamos também criar o cheque consulta, porque todos esses atendimentos de alta complexidade serão atendidos de imediato, através do cheque consulta nas clínicas particulares. Com esse atendimento em clínicas particulares, vamos também, além das UBS 24 horas do cheque consulta, criar clínicas médicas nos bairros mais afastados possível. Bom, pela lei, não existe mais essa história de entra governo novo, interrompe, né, os projetos, as obras. Isso não é mais possível, isso inclusive seria ilegal. Então, todos os projetos que, mediante avaliação, estão funcionando, os espaços públicos que foram construídos, os prédios, as áreas de lazer, as entregas, por exemplo, de uniforme, que é uma coisa importante para as crianças, obviamente nós vamos manter. Né? E até porque tem algumas coisas que sequer podem ser interrompidas. Então é importante deixar isso porque, infelizmente, se faz às vezes uma propaganda de terrorismo que quem for entrar vai acabar com o que está funcionando. Isso é mentira. Pela lei, nem é possível. Obras e serviços que já estão em andamento, eles devem ser mantidos. Qual é a nova postura que nós pensamos que deve existir e vamos imprimir no nosso governo? Mais capricho, mais presença, as coisas bem feitas, é isso que falta. Porque Jacareí é uma cidade que tem recurso, tem uma boa arrecadação, porém, ela tem uma má gestão. E essa má gestão hoje é caracterizada pelo distanciamento do prefeito, que fica lá no seu gabinete, no ar-condicionado, resolvendo a prefeitura, respondendo e-mail,
e secretários que têm a mesma postura omissa de estar distante. Recentemente nós perguntamos para a prefeitura quantas vezes o prefeito tinha estado na Santa Casa no último ano. A resposta foi que isso não era responsabilidade do prefeito. Então, é exatamente essa postura que nós queremos imprimir de forma diferente. Estar presente, o prefeito tem que estar lá na ponta, cobrando o secretário, fazendo com que o serviço de saúde, de educação, de segurança, de geração de emprego funcione, seja prestado com qualidade para a população, que é quem paga os impostos para financiar esse serviço. Então, a postura que nós imprimimos é mais qualidade, com presença e fiscalização para que os serviços que chegam até a população cheguem e sejam prestados com qualidade. Administrar uma cidade, administrar um município é algo extremamente complexo. Nós temos, um município ele é um organismo vivo, ele é um organismo dinâmico, que ele muda o tempo todo. Acredito que a gestão pública ela tem que ser inovada em todos os períodos, todos os momentos. E é isso que eu quero trazer, uma nova maneira de fazer a gestão pública. Porque eu, como mestre de gestão pública, eu tive essa possibilidade de fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, conheço a gestão pública. Acredito que vou poder imprimir o meu modelo de gestão pública. Quero manter algumas conquistas e eu sou o único candidato que tem esse compromisso, porque os outros têm os compromissos deles. O meu compromisso é manter o que foi conquistado nesses últimos anos. O Educa Mais, eu quero mantê-los abertos para atender cada vez mais pessoas com mais cultura, esporte, educação. Quero continuar entregando uniforme para as crianças. Acredito que o desenvolvimento da cidade ele foi muito bem conduzido nesses últimos anos, então quero continuar trazendo novas empresas para gerar emprego, mas acredito que tem que ser mudado a política da saúde. A gente precisa ter uma gestão melhor na saúde e é isso que eu quero fazer, quero imprimir o meu modelo de gestão na saúde, apesar de achar que teve grandes avanços nos últimos anos, mas acho que precisamos avançar mais. Quero comunicar mais com a população, acho que a comunicação da prefeitura é algo que a gente precisa melhorar. Os meios modernos de comunicação, mídia social, acho que a prefeitura ainda não está trabalhando bem com a comunicação online com o cidadão, que o cidadão conheça um problema da cidade, veja um problema da cidade, ele possa fazer a comunicação direto com a prefeitura. Quero melhorar a comunicação da prefeitura com os meios de comunicação e isso trago o semanário como um exemplo, quero me aproximar do semanário e de outros jornais para que a gente consiga mostrar para a população tudo que a gente está fazendo de bom e as coisas precisam ser melhoradas em Jacareí. Não há dúvida que nesses 16 anos de governo do Marco Aurélio e do Hamilton, nós tivemos grandes avanços. O primeiro deles foi a discussão e a aprovação do Plano Diretor, que é uma lei importante, que estabelece diretrizes a médio e longo prazo. Nessa lei do Plano Diretor, nós temos, por exemplo, o anel viário já desenhado. Isso significa que cada governo que virá pode escolher daquelas obras que estão no anel viário, aquelas que são mais fáceis de serem feitas ou aquelas que são mais úteis para a comunidade. Nós avançamos também tendo o Plano Municipal de Educação, que nos fornece bastante elementos, o Plano Municipal de Saúde, enfim, esse modelo que vem de um modelo fixado pelo governo federal, mas que Jacareí cumpriu a sua função. Alguns deixam a desejar, como por exemplo de habitação ou de mobilidade, que ainda estão em discussão. Isto é um avanço, porque você permite o planejamento. Hoje, por exemplo, as principais medidas, aquilo que nós colocamos no programa de governo, nós temos absoluta convicção de que são viáveis porque estão baseados nesses planos que a Prefeitura fez com os seus técnicos, conduzidos evidentemente pela equipe do atual prefeito. Mas há muitas coisas que precisam ser corrigidas. A primeira é no tocante às prioridades. Lamentavelmente, nós assistimos 16 anos com prioridades equivocadas na saúde. A saúde não foi prioridade, foi abandonada. A saúde foi tocada assim, vamos que vamos. E a educação. Nós passamos 16 anos comprando prédio, construindo, reformando prédio com dinheiro do ensino infantil. E deixamos 16 mil crianças sem creche. Mudar as prioridades na saúde e na educação são dois concertos de rumo indispensáveis que nós precisamos. E um terceiro é o jeito de se relacionar com a Câmara, sem reuniões secretas fora da cidade. Então, nós achamos que esse governo que passou por aí, ele tem mais problema para ser discutido que até mesmo acertos, né? Nós entendemos que um dos acertos, apesar de não estar cumprindo o papel que deveria, que são os Educa Mais, né?
eles vão ser mantidos, né? Eles vão ser mantidos, mas eles vão ser remodelados, eles vão ser colocados a serviço da população de verdade, não como é hoje, né? Agora, uma questão que a atual administração não faz, que nós vamos fazer, é a valorização do funcionalismo público. Nós entendemos, por exemplo, que essa atual administração que está aí deixou muito a desejar na forma de tratamento com o funcionalismo público, né? O salário dos trabalhadores não foram reajustados nem com a inflação nos últimos 15 anos, né? Nós tivemos direitos trabalhistas como insalubridade, periculosidade cortados, né? Nós tivemos o ticket de alimentação do funcionalismo cortado, nós não tivemos valorização das educadoras que trabalham cuidando das crianças, nas creches, por exemplo. Então, essa é uma das áreas que nós vamos atacar, que nós entendemos que valorizar o servidor público, valorizar os trabalhadores da prefeitura é você fazer um investimento na melhoria do serviço para a população. Então, enquanto a população reclama dos serviços que não são bem feitos, que não são bem tratados, por outro lado, a gente vê a situação dos trabalhadores da prefeitura muito difícil, né? Onde a gente vê aí um trabalhador da prefeitura recebendo um salário de R$ 930, um auxiliar de serviços gerais, né? Então, isso é uma das questões que nós vamos atacar. Existem, Tiago, muitas situações que foram feitas por atual governo e o que é natural, são 16 anos de governo, de algumas ações que foram boas, mas poderia ter sido feito muito mais. A nossa arrecadação é muito boa, chega a quase R$ 1 bilhão. E, por exemplo, foi feito muitos Educamais. E esses Educamais não estão sendo utilizados da forma que poderiam ser utilizados. Estão até falando que se o Maurício ganhar, vai fechar. Não vou fechar, vou aprimorar. E ao contrário, vou usar esse Educamais para fazer curso de qualificação profissional para os nossos jovens, para as pessoas de Jacareí. E esses cursos de qualificação vai ser de acordo com a necessidade das nossas indústrias da cidade, para que essas indústrias não tragam funcionários de outra cidade, para que fique aqui mesmo. E é por isso que eu quero fazer essa qualificação profissional. Existem situações, por exemplo, que querem fechar, como é o caso da UPA infantil. A UPA infantil é uma conquista e é uma situação que não pode fechar. Conquista se mantém e aperfeiçoa. O que nós temos que fazer? Mais conquistas para a população. Então, se esse governo fechar a UPA infantil, eu vou reabrir. Vou reabrir a partir do dia 1º de janeiro para atender nossas crianças. E vou implantar também na nossa cidade a clínica especializada para a mulher, coisa que em São José dos Campos deu certo, ao lado do Hospital Municipal, e aqui não tem. Tem muitas mulheres com risco de câncer, por exemplo, que não têm onde fazer o seu exame, ou seja, de mama, exame ginecológico, enfim. Eu vou implantar a clínica especializada para atender as mulheres que precisam de uma atenção especial. Eu entendo que deve ser mantido do atual governo Hamilton são as coisas boas que ele deixou. Não só ele, como seu antecessor, que foram os Educamais, foram manter os uniformes para a rede escolar. Então, essa parte está perfeito, vamos manter. O que nós precisamos modificar? Nós precisamos atender o servidor público municipal. O servidor público municipal está com um salário congelado, com uma perda salariais próximo hoje de 18%, enquanto a Câmara Municipal teve um aumento de 63% nos seus salários. Nós precisamos dar a eles os uniformes e recuperar essa perda e atender o artigo 86 da Lei Orgânica do município, que diz: prefeito, o senhor todo ano que conceder aumento ao servidor público tem que atender no mínimo a inflação anual. Precisamos também liberar aquela cabine de pedágio para os veículos com placas de Jacareí. Precisamos retomar e voltar o estacionamento na área central da cidade em favor dos comerciantes, que eles andam fechando as portas porque não estão aguentando mais. Precisamos rever essa carga tributária que está sufocando os pequenos e micros empresas. Nós precisamos construir as creches 12 horas, porque
que suas mães têm que deixar os filhos em algum local para poder se trabalhar. Precisamos concluir o núcleo chamado NEI, que é o Núcleo de Educação Integral, de criança de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos. Aí, os professores e educadores vão descobrir o dom das crianças. Aí eles saem diretamente para o primeiro ano e, através de oficina, cada um vai desenvolver o seu dom. Os métodos de governo, eu vou colocar enquanto ferramenta. Eu acredito que os 7 Educa Mais, ele é importante para a cidade, ele é um aparelho que empodera as pessoas, porém a sua organização, o seu método, nós iremos reconfigurar. Nós temos sim, hoje não tem um plano pedagógico para os Educa Mais, nós teremos sim a tarefa de reconfigurar as ações dentro desses espaços e reconsiderar o público atendido, é bastante importante. Queremos ver dentro do Educa Mais, seja ele Parque dos Sinos, seja ele qual Educa Mais for, queremos ver a população, quero ver crianças do Rio Comprido, crianças do Meia Lua, crianças do Pagador Andrade, do 22 de abril, e hoje nós temos ainda alguns eventos que são elitizados. Então, eu quero apontar muito mais não a metodologia, porque a nossa gestão é bastante diferente, a nossa crença de gestão é uma gestão democrática, o que não ocorre hoje em Jacareí. Mas nós estaremos, sim, reorganizando esses espaços, esses prédios, dentro de uma metodologia em que tenhamos mais aproximação com a população, tenhamos mais empoderamento junto aos jovens, às crianças, os idosos, em que esses espaços não sejam fechados. E as escolas também serão empoderadas com o programa Escola Sem Muros, que é um programa que aproxima a comunidade dos espaços escolares. Essa será a nossa configuração, mas eu pontuo aqui que em termos metodológicos nós não temos identificação de gestão com o governo atual e essa identificação, então, ela não ocorrerá. A gestão colocará um modelo de gestão democrática e dialógica para toda a comunidade, para toda a sociedade jacareiense. Vou compor toda a minha equipe com pessoas que eu acho que vão ao encontro do meu perfil. Eu tenho um perfil muito dinâmico, um perfil técnico, um perfil de quem conhece os problemas da cidade, um perfil de quem busca incessantemente melhorias para a nossa cidade. Fui secretário 14 anos da Prefeitura de Jacareí. Acredito que tive grandes realizações. A cidade de Jacareí tinha um PIB, um Produto Interno Bruto, no começo da gestão, quando eu comecei a participar da Prefeitura, de 2 bilhões. Hoje nós temos um PIB de 8 bilhões. Então tivemos grandes avanços. Tive o prazer de trabalhar em grandes indústrias. Trabalhei 4 anos na Johnson & Johnson, que é um benchmark de gestão. Trabalhei 7 anos na Votorantim, celulose e papel, 2 anos e meio na Kaiser. Quero trazer esse modelo da iniciativa privada também para a gestão pública. Então eu quero aliar o meu conhecimento teórico de gestão pública com o meu grande conhecimento prático de gestão pública e o meu conhecimento prático na gestão privada, para fazer com que o município dê melhores resultados, que a gente consiga trabalhar com eficiência, com eficácia no serviço público. Quero compor o meu secretariado com pessoas de Jacareí, que tenham um conhecimento da cidade. É claro que um ou outro secretário, que se tiver um currículo bom e eu puder captar, eu não tenho problema de captar pessoas de fora, mas quero essencialmente trabalhar com pessoas de Jacareí, que é o meu perfil. Eu sou de Jacareí, eu moro em Jacareí e quero, como é a minha experiência, que os meus secretários também conheçam os problemas da minha cidade. A direção de uma administração municipal depende de 4 níveis de servidores comissionados: secretários, diretores, gerentes e coordenadores. A primeira grande mudança que nós vamos fazer é que gerentes e coordenadores serão servidores efetivos, concursados, porque os gerentes e os coordenadores são os responsáveis para tocar a máquina, para fazer os serviços funcionários, para fazer os órgãos funcionarem. E me parece, a experiência me diz, eu tenho mais de 25 anos de serviço público, que o servidor que prestou concurso, que faz aquilo, que se especializa naquilo, é a pessoa mais indicada para ser gerente, para ser coordenador. E aqueles que não possuem essas condições, é muito melhor, é muito mais fácil fazer o seu treinamento, fazer a sua capacitação. Até porque é um investimento no próprio serviço público, já que ele vai ficar, os governos passam.
Diretor e secretário são cargos que, além do conhecimento técnico, é preciso ter um vínculo político, ou seja, é preciso ter um compromisso com o programa de governo, é preciso ter afinidade com o prefeito, é preciso ter uma equipe que tenha coesão, que tenha unidade de ação, de comando, discussões, de debates sobre os temas gerais. Então, o prefeito eleito, ele tem que ter a maior liberdade para a escolha de secretários e diretores. Eu não vejo necessidade de buscar fora. Jacareí tem pessoas preparadas, pessoas dispostas, suficiente. Agora, é preciso que o prefeito eleito tenha já este grupo formado, que tenha formado esse grupo durante os 4 anos de oposição, que tenha esse grupo constituído para que no 1º de janeiro esse grupo saiba exatamente o que vai fazer na cidade. Nós vamos trabalhar de uma forma diferente, né? A nossa estrutura de governo vai se dar pela formação dos conselhos populares eleitos nos bairros, né? Os conselhos populares vai ser eleito através de grandes assembleias com as entidades de classe, com a população, com os profissionais de cada área da educação, da saúde, do transporte, né? E esses conselhos populares são que vão indicar entre o funcionalismo de carreira, certo? Os representantes que vai trabalhar nos cargos de confiança do prefeito, inclusive o seu secretariado, certo? Nós vamos trabalhar dessa forma. E nós vamos priorizar o servidor público, o servidor daqui de Jacareí, né? Lógico que os trabalhadores que vão analisar isso, os trabalhadores da prefeitura, que vão indicar quais são os profissionais mais qualificados para determinadas áreas, mas nós vamos trabalhar com funcionalismo de carreira. Para nós não vai ter comissionado, contratado, como acontece nos dias de hoje. Nós vamos trabalhar com aqueles que conhecem os problemas de Jacareí, aqueles que vivem o problema de Jacareí no dia a dia. Nós temos gente muito bem qualificada dentro da prefeitura hoje, que vai ser a nossa aposta, né? Nós não vamos trabalhar com pessoas vindo de fora, certo? Muito menos com pessoas contratadas através de acordos políticos, como é hoje feito com os demais partidos, né? Junta um monte de partido na época das eleições e depois loteia quem vai tomar conta de determinada secretaria na prefeitura. Conosco não vai ter isso. Conosco o funcionalismo de carreira que vai estar sendo priorizado na hora de formar o secretariado na cidade. Tiago, eu tenho tido muitas reclamações de todos os setores da prefeitura, inclusive dos professores, que são pessoas nomeadas como cargos de chefia e que não têm a menor qualificação para poder ser chefe desses educadores, desses professores. Então, essas contratações por parte desse governo são feitas por apadrinhamento, porque são amigos do prefeito. E isso não pode acontecer, tem que ser pessoas qualificadas dentro de cada área. E eu tenho um critério comigo que eu vou adotar, é o meu jeito de pensar. Na cidade, em Jacareí, nós temos muitos profissionais qualificados. Sou contra, sempre critiquei esse governo de trazer pessoas de outra cidade para compor o governo. São pessoas que não têm compromisso com a cidade, não têm convivência com as pessoas. Tem candidato hoje que também pensa dessa forma, de trazer de São Paulo. Eu não vou fazer isso. Vou contratar pessoas daqui da cidade. Só que eu vou enxugar a máquina. Eu vou extinguir secretarias, eu vou extinguir cargos comissionados, porque tem muito lá, a máquina está inchada. E é importante nós enxugarmos para poder sobrar mais dinheiro para investimento. Mas a valorização do funcionário público é muito importante. E eu vou valorizar o funcionário, nomeando eles para os cargos de chefia. E mais, eu vou fazer um plano de reestruturação de cargo e salário para todos os funcionários, equiparar as injustiças, e eu vou fazer também uma forma de aumentos graduais por avaliação, 2 vezes por ano. Isso independente do aumento anual. Então essas pessoas vão ser valorizadas, porque nós somos funcionários públicos e temos a obrigação de prestar um bom serviço para a população. Por isso que o funcionário tem que estar satisfeito, e eu vou valorizar o funcionário público. Jacareí precisa ser governado por uma pessoa séria, por uma pessoa experiente, uma pessoa que seja capacitada e que já tenha adquirido um processo
e vivido uma área administrativa, que é o meu caso. Nós precisamos dar uma dinâmica nos empreendedores, porque Jacareí é cortado pela rodovia Dutra. Nós estamos muito próximo de São Paulo, sem os problemas de São Paulo. Temos um eixo que liga direto a Campinas, que liga com o Rio de Janeiro, com o Porto de São Sebastião. Nós precisamos fazer uma aquisição nessas parcerias, principalmente com o Ciesp, para que traga, junto com o prefeito, as indústrias para a cidade, para uma maior geração de emprego. Nós precisamos ter uma saúde boa da cidade, boa do cidadão, para que seja valorizada as nossas terras. Nós temos terras ociosas dentro da cidade, que pode ser feita uma contrapartida com as indústrias, com os empreendedores, seja no ramo de indústria ou seja da construção civil. A exemplo que aconteceu quando chegou aqui a antiga Brahma, quando chegou aqui a Kaiser, quando veio a Sebrae, não da forma que foi feita a Shell, que foi dado a terra para o cidadão construir, não. Podemos sim buscar um equilíbrio financeiro para o município através de uma permuta com alguns tributos. Nessas compensações, o cidadão vai valorizar as mãos de obras da nossa cidade. Então, o empreendedor quer saber como trabalha o seu gerenciador. E eu, como não tenho compromisso com o prefeito, nem com o governo, nem com empresários, eu posso administrar Jacareí a contento. A composição do governo é algo bastante importante que vai identificar o tipo de linha que nós acreditamos. Durante a pré-campanha e a campanha, nenhum acordo foi feito, nenhum secretário foi convidado. Temos sim um time competente, um grupo de grande responsabilidade. O nosso critério é a competência, isso é importante para assumir cargos de liderança em Jacareí. Eu considero a corrupção tão terrível para o poder público quanto a incompetência, e nós teremos sim como critério a qualidade profissional dos convidados, né? Teremos como prioridade, primeiro, rever o quadro do funcionário público efetivo e queremos sim dar chances de profissionais de carreira assumirem cargos. Isso é importante. Daremos também prioridade às pessoas que trabalham em Jacareí, que estão aqui em Jacareí, mas não teremos como algo proibido, que pode sim ter, não sabemos, um secretário que a gente tenha que convidar e que não faça parte do grupo de Jacareí. Porém, o primeiro critério é competência, o segundo critério, funcionários efetivos, terceiro critério, que seja jacareiense, isso é importante. Porém, não é uma regra, poderemos ter sim convidados que possam compor o grupo para fortalecer o governo. O nosso princípio de gestão é um princípio em que a qualidade dos serviços municipais sejam em excelência. E para isso nós precisamos contar com profissionais de qualidade e não abriremos mão da conduta da competência. Ótima pergunta. Eu entendo que a escolha dos secretários deve ser uma escolha não só vinculada à confiança, se é alguém honesto, alguém que realmente tenha um compromisso com a cidade, mas alguém que tenha conhecimento técnico da sua área. Eu não abro mão que o secretário seja de Jacareí. Por quê? Porque o secretário, por exemplo, de saúde, ele tem que sentir a dor da população lá no posto de saúde. Ele tem que saber o que está acontecendo na Santa Casa. Não dá para um secretário que não mora aqui em Jacareí chegar das 5 horas da tarde e ir embora daqui e lavar as mãos dos problemas. O secretário de obras, de infraestrutura, ele tem que ser puxado a orelha lá na fila da padaria, na fila do supermercado, pelo buraco que ele deixou, que ele não resolveu em alguma rua. Então, essa presença firma o comprometimento que eu entendo que o secretário, e saiba, o secretário ele tem muito mais poder que o vereador. O secretário ele realiza o dinheiro que vem do orçamento, quem aplica é o secretário. Ele realiza muito mais que o vereador. As pessoas muitas vezes não prestam atenção nisso. Então o secretário ele é realmente um cargo muito importante. Eu pretendo, secretário de saúde, eu quero escutar a Associação dos Médicos de Jacareí. A Associação dos Médicos de Jacareí, ela reúne todos os médicos, conhece quem tem especialidade, quem sabe trabalhar em cada área. Eu quero conversar com eles. Como a Associação dos Engenheiros pode indicar também o secretário de Planejamento e de Obras, para que a gente possa, junto com esses grupos de pessoas que conhecem a cidade, que já se dedicam à cidade, nós possamos escolher as melhores pessoas. E já adianto, não tenho rabo preso com nenhum partido e com ninguém. Nosso secretariado está
aberto para que possamos, após a vitória nas eleições, construir uma nomeação técnica, eficiente, de pessoas que possam construir uma cidade que funcione para todo jacariense, que entregue serviço de qualidade para todo jacariense, com presença. Tem que estar aqui sentindo o que a população sente. Olha, a formação do PIB, que é o conjunto das grandes riquezas formadas no país, sofreu uma alteração considerável no Brasil nos últimos anos. A indústria deixou de ser a mola compulsora do crescimento, da geração de emprego, para ocupar esse espaço os prestadores de serviços. Então houve uma mudança na economia nacional. Em Jacareí isso não aconteceu. Nós hoje exportamos consumidores, exportamos pessoas que vão comprar fora, que vão contratar serviços fora. O esforço da administração tem que ser no sentido inverso. Jacareí tem que ser um polo de atração do consumidor e daquele que vem atrás de serviços. Para isso, a prefeitura tem que ser uma grande parceira, divulgar o que existe, elaborar festas, elaborar calendário, ajudar o comerciante. Uma medida simples, concreta, mas que pode ajudar muito. Flexibilizar o horário de proibição de estacionamento. O trânsito precisa de fluidez, mas em que horário? Até às 9 e a partir das 5 da tarde, que é o período em que as pessoas estão se deslocando para o trabalho, para a escola. Durante o dia, entre as 9 e 5 da tarde, não há necessidade de tantas proibições de estacionamento. Essa medida equivocada da administração, que será revista, tem levado o comércio de rua a quase a falência na cidade, enquanto que o comércio de rua é uma realidade. Por outro lado, a gente não vê nenhum esforço da prefeitura na capacitação, na melhora do atendimento dos serviços básicos. Nós precisamos pegar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e redirecionar a sua atuação, ampliando a atuação para os serviços e também para o comércio, que são os grandes geradores do emprego. Além do mais, um comerciante falido, um prestador de serviço falido é um desempregado a mais na cidade. Isso a gente precisa evitar. Primeiro, a gente precisa valorizar os comerciantes da cidade. É inadmissível que hoje a gente veja, nos finais de semana, os ônibus, as pistas na saída da cidade lotadas de carro, os ônibus lotados de pessoas saindo de Jacareí para ir comprar em São José dos Campos, para ir comprar em outras cidades. Nós entendemos que isso vai devido a muitas questões, por exemplo. O próprio incentivo para os comércios da cidade, para que eles possam manter as portas abertas, são muito ruins, né? O centro da cidade, a falta de estacionamento, né? A indústria da multa, né? Que tem na cidade, que afasta muito a clientela, né? Os clientes, né? Uma necessidade de uma menor burocratização, né? De acabar com a burocratização para que os comerciantes possam legalizar o seu comércio. Jacareí talvez seja uma das cidades mais difíceis que existe hoje para um comerciante que quer se instalar aqui na cidade, abrir a sua loja, abrir o seu ponto de comércio. Então nós vamos priorizar, nós vamos desburocratizar essa situação que é hoje, nós vamos tentar atrair mais o comércio para a cidade, só que para que isso aconteça também, nós temos que desafogar o centro da cidade, nós temos que acabar com a falta de estacionamento, nós temos que construir mais estacionamento, nós temos que melhorar o trânsito da cidade para que as pessoas possam circular mais livremente nos finais de semana, no dia a dia. Isso são parte das nossas propostas que nós temos a apresentar, né? E junto com isso a desburocratização na hora das pessoas legalizar suas empresas. A nossa cidade está abandonada e foi feito um descaso muito grande por esse governo. Eu vou criar na prefeitura uma sala do empreendedor. Aqueles que querem vir para a cidade, se instalar na cidade. Hoje, quando um empresário vem para a cidade, ele é feito como bolinha de ping-pong, jogam para tudo quanto é lado. Vou criar um setor para dar um suporte, para dar apoio a essa pessoa, para que ele realmente se interesse em instalar na nossa cidade. E temos duas situações, o pequeno empreendedor e o grande empreendedor. O grande empreendedor, nós vamos ter que conversar com eles, ver leis de incentivo,
para poder atrair, para ele ter vontade de vir se instalar na nossa cidade para gerar emprego e renda para o nosso povo. O pequeno empreendedor, ou seja, também o comerciante, não tem entrosamento entre prefeitura, associação comercial e o comércio. Muitas pessoas vão para fora da cidade gastar o dinheiro tem que ficar aqui. E é por isso, os comerciantes são os que mais empregam pessoas. Então nós temos que dar um suporte grande, fazendo parceria em 3, prefeitura, associação comercial e comerciante, para fomentar, para que eles fiquem aqui as pessoas e gastem seu dinheiro aqui, como eu disse. E nós vamos ajudar. Nós vamos, inclusive, como eu disse, fazer cursos de qualificação profissional dentro da necessidade do nosso comércio e das nossas indústrias, para que esses jovens também tenham oportunidade de emprego. Nós temos que ajudar o jovem porque hoje ele está solto. Hoje nós temos entre 12 e 20 anos, nós temos 17 mil jovens que estão soltos. Nós temos que dar qualificação profissional para eles. O meu nome é o melhor para a cidade. Primeiro, porque aqui nasci, aqui me criei, eu tenho um comprometimento muito forte com essa cidade. Eu amo essa cidade. Aqui construí minha família, construí meus negócios. Eu entendo que para gerenciar a cidade, além de todos os assuntos pertinentes às áreas que estão em mazelas no município, nós precisamos também resgatar alguns assuntos. Me lembro quando o Telmo de Almeida Cruz foi prefeito, meu irmão Demésio Rodrigues da Mota foi vice-prefeito, para poder fazer a evolução do Parque Santo Antônio, do Jardim Maria Amélia, do Jardim das Oliveiras, naquela época, da década de 80, eu estive com o Dr. Telmo Cruz e Demésio Rodrigues da Mota no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo com o ex-governador André Franco Montoro. Assinamos um projeto Cura e foi liberado mais de 330 milhões de reais para toda a pavimentação na cidade, desses bairros. E isso foi uma conquista através do Pedro Mota e do seu irmão vice-prefeito Demésio Rodrigues da Mota. Pessoa morando na cidade. Eu sou graduado em gestão pública, 2 mandatos de vereador. Fui presidente da Comissão de Agricultura e Abastecimento, fui presidente da Saúde e Assistente Social, fui relator das finanças do município em favor da população. Tenho projetos, mais de 40 projetos aprovados à Câmara Municipal. Enfim, meu trabalho sempre foi voltado para o município. Sempre estive em relação e em contato com a população, porque eu tenho uma microempresa e isso me dá esse direito. Eu sou diferente, eu sou gente, sou povão. Ok, deu certinho. Os comerciantes em Jacareí, nos últimos anos, têm sofrido aí um grande desprezo. Na realidade, as decisões políticas que foram tomadas de gestão não consideraram os comerciantes, eles não foram chamados para deliberarem e decidirem junto com o governo. Então essa vai ser uma medida nossa, nós teremos um conselho para que antes de qualquer medida que envolva o comerciante, ele possa opinar e ajudar a decidir. Tomaremos imediatamente 2 decisões importantes para o comércio central, que é a questão da Avenida do Santa Helena, ali no São João, e a Rua Barão. Essas 2 avenidas, elas foram impossibilitadas de estacionamento. Hoje nós estamos numa cultura em que o consumidor chega até o comércio via carro, a maioria das pessoas tem carro, e não foi conversada nenhuma estratégia alternativa para se ter estacionamentos ou bolsões de tanto em tanto metros para que possa se chegar até o comércio via carro. Então nós faremos um replanejamento, sim, reconfigurando essa questão. O comerciante precisa de incentivos, o comerciante precisa de um espaço central, não só central, mas na periferia também, em que o consumidor seja convidado a estar no seu estabelecimento. E nós faremos ações junto às associações comerciais para que a gente possa viabilizar incentivos que promovam o comércio local. O comércio e a prestação de serviço em Jacareí são 2 áreas aí que empregam e muito. E nós precisamos dar valor e dar voz aos comerciantes para que juntos possamos achar, nesse momento de crise, caminhos para que eles continuem prosperando sem fechar comércios, como temos visto em Jacareí nos últimos anos.
Inicialmente nós queremos fazer um plano municipal de desenvolvimento econômico, algo que não foi feito e é muito necessário para a cidade, para que a gente possa identificar quais são os segmentos, quais são os seus problemas e como a gente pode resolver. Para o comércio, eu penso que Jacareí pode trabalhar muito o que é uma vocação, por exemplo, da Fapija, que é o turismo de eventos. Trazer mais eventos para a cidade que gerem a estada aqui, que gerem a compra nas lojas, nos nossos comércios. Rever, por exemplo, a questão da retirada das vagas de estacionamento no centro, modernizar a questão da Zona Azul. Hoje a nossa Zona Azul é só de meia em meia hora e eu tenho o compromisso de repactuar isso para que a gente consiga quebrar para 15 em 15 minutos e trazer a tecnologia da compra por cartão de crédito, que é uma outra complicação que as pessoas, às vezes, por falta de moeda, deixam de comprar numa loja. Então, rever a política das questões de vaga de estacionamento, fazer um trabalho de que a gente possa valorizar os arranjos municipais e estimular com que os segmentos daqui da cidade gerem renda para aqui. Por exemplo, a prefeitura gasta seu orçamento de quase R$1 bilhão, muitas vezes com empresas de fora, com lojas de fora. A nossa proposta é fazer uma campanha e ensinar o comércio e as empresas prestadoras de serviço, por exemplo, a se cadastrar na prefeitura para ser fornecedora da prefeitura. Porque se a gente pegar o dinheiro dos nossos impostos e investir em fornecedores, em comerciantes aqui da cidade, nós mantemos o dinheiro da cidade gerando renda e emprego aqui na cidade. Então essa proposta da prefeitura comprar de quem é de Jacareí é um projeto viável, nós estruturamos e queremos fazer. Isso é uma forma de manter o comércio aquecido, manter o dinheiro aqui em Jacareí e, melhor ainda, gerar cada vez mais vagas de emprego, porque o comércio gera muito emprego para a nossa cidade. Fui secretário de desenvolvimento da Prefeitura de Jacareí durante 14 anos. Participei e tenho orgulho de falar isso e falo em qualquer entrevista. Participei da chegada em Jacareí do Walmart, Latecoer, de Cico, do shopping que hoje está instalado, do shopping que será instalado, Super Frio. Nós tínhamos, volto a dizer, um produto interno bruto de 2 bilhões, hoje nós temos um produto interno bruto de 8 bilhões, fizemos a cidade crescer mais de 400%. De 2009 até o atual momento, mais de 5 mil empregos foram criados com carteira assinada. O comércio teve alguns problemas nesses últimos anos, com questão do estacionamento. Quero rediscutir a possibilidade de fazer o estacionamento alternativo, em horários alternativos, para beneficiar o comércio. Mas acredito que temos inúmeras boas políticas em Jacareí que muitas vezes não são de conhecimento do comércio e eu quero fazer essa comunicação com o comércio. Hoje nós temos o Banco do Povo, a unidade de Jacareí é a melhor unidade do estado de São Paulo. Nós emprestamos no ano passado mais de R$1 milhão. Eu quero fazer o quê? Potencializar o Banco do Povo para que mais comerciantes captem esse recurso com juros subsidiado. Nós trouxemos para Jacareí, eu fui o responsável da agência do Sebrae, nós não tínhamos Sebrae em Jacareí. E de 94 postos do Sebrae do estado de São Paulo, o posto de Jacareí foi considerado o melhor posto em resultado. Quero fazer com que esse Sebrae, que os agentes do Sebrae, vá cada vez mais aos nossos comerciantes, para que a gente tenha gestão do negócio deles. Quero fazer uma coisa que vi na cidade de Sorocaba, que é a nota fiscal. Comprou em Jacareí, pegue a nota fiscal, quem sabe a gente não possa fazer uma promoção no IPTU para valorizar a compra no comércio local. Eu amo o comércio local, eu sou daqui de Jacareí, eu moro aqui e compro no comércio local e quero um comércio cada vez melhor. Porque o nosso projeto é um projeto de governar para os trabalhadores, para os menos favorecidos da cidade, né? Nós entendemos que as últimas administrações que teve aqui em Jacareí, né, que prometeu muita coisa para a população, não cumpriu, né? Nós entendemos, por exemplo, que os trabalhadores aqui em Jacareí sempre foi colocado em segundo plano. Quando nós falamos nos trabalhadores, nós falamos na questão da saúde pública, certo? Nós falamos na questão do transporte, né? É inadmissível uma cidade como Jacareí, nós pagarmos, a população pagar um dos transportes mais caros do país, né? As condições do transporte são péssimas, os ônibus no finais de tarde são superlotados, né? A saúde, esse abandono que está aí. Na área da educação, o salário dos professores são baixíssimos, inclusive uma das nossas propostas,
Hoje, né, é melhorar o salário dos professores. Uma outra questão aqui em Jacareí que nós precisamos discutir é a moralização da máquina pública, né? É inadmissível que hoje os trabalhadores da prefeitura recebam um salário baixo como recebe e o vereador, o prefeito, o secretário receba salários altíssimos, salário de Marajá, como nós dissemos. Então, na nossa proposta, nós temos uma proposta de reduzir salário de prefeito, de vereador, de secretário, mas com isso transformar esse dinheiro do salário dos vereadores, do secretário e dos cargos comissionados hoje como forma de investimento na saúde, na educação, no transporte. Então é para isso que nós achamos que os trabalhadores de Jacareí acham que a nossa candidatura é uma candidatura viável para a cidade. É nesse sentido que nós colocamos o nosso nome para concorrer às eleições. Tenho 25 anos de vida pública. Já passei por vários setores, não só no executivo, como no legislativo. Tenho muito prazer, para mim é muito gratificante, 3 mandatos de vereador e dos 3, 2 eu fui o mais votado de Jacareí. Não existe outro nome em Jacareí que tenha sido mais votado 2 vezes. E para mim é gratificante, significa que eu passei pela aprovação da população. Já trabalhei com o Emanuel, ex-prefeito de São José dos Campos, no governo do estado. Já fui secretário municipal do bem-estar social. Já fui assessor de assuntos com a comunidade. Já trabalhei com 2 presidentes da Assembleia Legislativa, um deles é o Samuel Moreira, que hoje é chefe da Casa Civil. E eu tenho um acesso muito grande ao governo do estado para poder trazer benefícios, parcerias que o governo do estado oferece. Como, por exemplo, teve uma grande participação minha da vinda do Poupa Tempo para a cidade. Vou lutar muito para trazer o restaurante Bom Prato, R$1. Vou lutar muito para trazer o AME, que é um centro de exame especializado. Enfim, e mais casas também do CDHU que eu vou trazer para cá. O meu acesso no governo é muito grande. E, Tiago, a minha vida pública sempre foi pautada na população, no ser humano. E eu tenho um diferencial dos demais, porque eu mexo com as pessoas. E é para eles que eu quero governar a cidade dentro das necessidades que tem. Eu sou o único que convive com as pessoas o dia a dia. E eu sei das necessidades, conheço gestão pública, sou gestor e vou lutar muito pela população. Nunca fui prefeito, só vereador. Quero ter a oportunidade de estar como prefeito para mostrar para os governantes como se governa, com respeito às pessoas e respeito ao dinheiro público. O principal fundamento é gerenciar o município do jeito que ela precisa e como merece. Primeiro passo é não ter o desperdício do dinheiro público, não deixar sair pelos ralos. Então, preciso, se eleito prefeito, concluir todas as obras que estão aí paralisadas. Isso tem que ser feito. Quero, sim, colocar o meu plano de governo em prática, em todos os seus itens, porque eles estão simplesmente qualificados e arredondados para uma receita do município que o atual prefeito colocou 974 milhões de reais a receita. Então, o meu plano está em cima disso aí. Então, nesse plano, eu colocando esse projeto em prática, eu vou conseguir atender às necessidades da cidade. Porque nesses últimos 16 anos, o que aconteceu? Aconteceu o grande descrédito da população para com os políticos. Porque até hoje, prometeram, continuam prometendo, não fizeram, com certeza não vão fazer. Eu preciso dar início no tão sonhado construção do anel viário da cidade, que em torno da cidade, que inclui uma terceira ponte. Preciso realmente voltar ao estacionamento da área central da cidade para evitar que os comerciantes voltem a fechar as portas. Eu preciso fazer que a saúde da cidade seja recuperada 100% em todos os seus itens, dar uma assistência especial à Santa Casa e reduzir todos esses cargos comissionados da Prefeitura.
Eu, Ana Abreu, me coloquei à disposição da população, primeiro porque fui afirmada em 2014 com uma votação a maior, a mais expressiva da oposição, e isso me coloca num posicionamento em que a população atestou que quer mudança. Eu tenho um perfil de mudança, eu acredito no espaço da mulher na política, sou mulher e acredito que posso representar não só as mulheres, mas os homens também. Acredito que o meu perfil venha ao encontro do que a população quer e venha de encontro com o governo que está aí. Sou oposição ao governo atual, somos um grupo ético, um grupo de trabalho, um grupo que leva um programa de governo construído na coletividade e por isso me credencio. Minha experiência profissional me coloca como excelência junto aos pares, sou reconhecida, tenho uma experiência grande junto a movimentos sociais, junto a causas públicas, junto à Subsecretaria de Ciência e Tecnologia do governo, junto a direções, orientações e coordenações que atuei durante quase 30 anos. Então, a minha experiência profissional me coloca na política. Não acredito na carreira política, mas acredito em profissionais competentes na política. E isso me coloca para contribuir com um projeto de mudança de lógica, de mudança de gestão em Jacareí. A população pede isso e, nesse momento, eu não me reconheço nas candidaturas que estão e nos programas de governos apresentados. Sou uma alternativa renovadora, uma alternativa diferente que considera a democracia em todos os processos, desde a pré-campanha, na campanha e futuramente na gestão enquanto mandato. Bom, primeiro porque eu me preparei para isso, não só pela minha formação como advogado, como professor de direito, mas também eu estudei na Escola de Governo da USP, fiz meu mestrado focando em entender a administração pública, como faz para ela ficar e ser mais eficiente, então tenho conhecimento teórico para isso. Fora, eu tive também a experiência prática. Eu tive 2 mandatos como vereador e, diferente da experiência administrativa burocrática, de alguém que fica dentro de uma sala, no ar-condicionado, o vereador é aquele que vai lá na frente atender a reclamação da população, cobrar o melhor serviço, vai na Santa Casa, vai no posto de saúde, vai na creche. Isso traz uma experiência de nós conhecermos de fato a cidade na prática, sabermos onde estão os problemas e, principalmente, com conhecimento, saber aonde está a solução. Mais que isso, eu tenho uma característica de gostar de fazer bem feito, de lutar para que as coisas saiam bem feitas. E quando eu fui presidente da Câmara, foi uma experiência administrativa importante, eu consegui fazer isso. Modernizamos a Câmara, fizemos com que a Câmara funcionasse gastando menos e entregando melhor serviço. Economizei em 2 anos 9,5 milhões de reais. Isso na prefeitura é possível fazer. Com um orçamento de quase 1 bilhão, a gente consegue enxugar os gastos e fazer com que essa economia possa ser investida em saúde, na Santa Casa, em educação, escola em tempo integral. Então, é possível fazer mais por menos. E eu sou o único dos candidatos que tenho defendido isso. A gente tem que enxugar a prefeitura, fazer com que ela funcione melhor e, com essa economia, entregar um serviço de melhor qualidade. Eu sei fazer isso, tive a experiência, provei que é possível e, como jacariense que está aqui, que escolheu estar sempre aqui em Jacareí, eu nunca saí daqui, conheço bem essa cidade e sou capaz de entregar o que a cidade precisa, que é uma cidade que funcione para todos com serviço de qualidade. Acredito que eu sou a melhor opção para Jacareí pelo que eu já disse. Eu estou aliando a prática à teoria. Sei que nós temos candidatos que têm currículos bons, mas eu tenho um currículo bom, mas tenho a prática. Sei que tem candidatos que participaram da gestão pública, mas eu tenho propostas concretas e realizações. Tem candidatos que participaram de governo do estado, governo municipal, da Câmara Municipal, mas eu não conheço, na prática, se eles fizeram algo de positivo para a cidade. Eu não. Eu, por ter participado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, consegui trazer muito emprego para a cidade, consegui trazer a incubadora de empresa para a cidade, o Sebrae para a cidade. Acho que isso me diferencia, porque alio a possibilidade de ser hoje um mestre em gestão pública com a prática que tive na prefeitura de 14 anos. Alio a prática que tive na prefeitura de 14 anos com a prática de 14 anos na iniciativa privada. Então é isso. E o amor que eu sinto pela minha cidade, por morar aqui em Jacareí, por viver aqui em Jacareí, por saber e conhecer cada desafio da cidade. Eu estive nesses últimos meses em todos os bairros da cidade.
sei o que cada bairro precisa, sei que o 22 de abril precisa finalizar a pavimentação e ter uma área de lazer, sei que no Rio Comprido precisamos fazer a regularização e ter uma área de lazer. Nós sabemos, e eu conheço toda a cidade de Jacareí, porque ando na cidade de Jacareí, não ando na cidade só em tempo de eleição, porque moro aqui. E é isso que eu quero, uma cidade melhor, uma cidade que enfrente os seus desafios e uma cidade que seja gerida com competência. Um prefeito precisa ter 3 atributos. Primeiro, ter uma equipe, ter capacidade de juntar uma equipe. Segundo, ter preparo pessoal em termos de formação e em termos de experiência profissional. E em terceiro, tem que ter vivência, tem que ter vivido dificuldade, tem que entender as dificuldades das pessoas. E me parece que eu pude, na minha vida toda, reunir essas 3 condições. Primeiro, eu tenho uma boa equipe. A começar do meu vice Edgar Sasaki, dos 60 candidatos a vereadores que compõem as nossas chapas e de muita gente que colabora, que participa da atividade político-partidária em torno do PSDB e dos partidos aliados. Segundo, a minha experiência profissional. Eu fiz Direito, com muita dificuldade, mas fiz 3 especializações, fiz mestrado, doutorado, sempre trabalhei na administração pública, em governos bem-sucedidos, outros nem tanto, em governos municipais, em governos estaduais, fui secretário de Estado, pude participar da formulação de política, da discussão e implementação de política e também tenho uma experiência de vida. Eu vim de um bairro pobre, de um bairro simples, lá do Jardim Paraíso, de uma família grande, de 11 irmãos, com vários sobrinhos netos, de uma família que teve muitas dificuldades na vida. E graças a Deus tenho em mim essa consciência da dificuldade que as pessoas têm e de quanto as pessoas precisam do poder público. Tanto de um asfalto numa casa, porque sei o que é morar num bairro de lama, quanto de uma escola de qualidade, porque quem me fez foi a educação pública, em sua grande maioria, como também da importância da saúde pública, porque uma família grande, a maioria é dependente do sistema único. Então eu acho que essas 3 condições eu reúno e mais do que isso, não é um projeto pessoal, é um projeto de um grupo. Eu fui escolhido por 5 partidos. Eu fui escolhido pelo meu partido, o PSDB, e estamos à frente desse projeto para mudar a política de Jacareí. O meu projeto principal para Jacareí, ou seja, a minha prioridade, é o cidadão, é o ser humano, e é para ele que eu vou trabalhar. E eu percebo, caminhando, andando com toda a população, o dia a dia, que as necessidades são muitas. Na área de esporte, na área da segurança e na área de saúde, enfim, todas as áreas são importantes. Como, por exemplo, na área de esporte, eu quero resgatar as competições interbairro, as competições interclasses, tirar o jovem da rua, porque o jovem que pratica o esporte, dando artes marciais, várias modalidades, atletismo, nós vamos resgatar ele para que ele não vá para um caminho errado, porque é ruim quando um jovem está no caminho errado, desestrutura a família é a base de tudo. Então, eu quero também trabalhar muito na segurança do nosso povo, instalar o COI aqui na nossa cidade, que é muito importante. O bandido vai onde tem facilidade. E o COI, sendo de operações integradas, inibe o bandido de vir para cá. Temos que dar mais segurança. Agora, a saúde, meu amigo, é muito importante. Hoje, para você ter uma ideia, o governo não está pagando o Hospital São Francisco na área de oncologia. E existem as pessoas que estão hoje com câncer e que estão na fila de espera do governo do estado. A demora é muito grande e essa doença não pode esperar. Por isso que eu tenho lutado muito, tenho recorrido até a Defensoria Pública para que possa conseguir o direito de ser tratado aqui no Hospital São Francisco, ao invés de São Paulo, no governo do estado. Ganhei muitos casos, penas que alguns faleceram porque demorou muito. Eu vou retomar o pagamento do Hospital São Francisco para que as pessoas com essa doença tenham o direito de tratar aqui em nossa cidade. E o valor é pequeno, mesmo que fosse maior. Todo administrador, ele deve buscar uma forte parceria e fazer com que integre na sua composição de secretários todos os movimentos de classe. Tem que ser feito parceria com a Ciesp, parcerias com os professores, parcerias com os engenheiros, tem que fazer parcerias com os ex-presidentes de SAAI,
para dali montar um conselho consultivo e um conselho deliberativo e fazer com que ele se integre de corpo e alma para o desenvolvimento da cidade, se integrar na composição das secretarias, desde que sejam qualificados e que residam em Jacareí. Nós temos uma classe de advogados competentes na cidade que fica acabando ficando fora do processo administrativo. Nós temos professores da cidade que acabam ficando fora do processo administrativo. Nós temos ex-presidentes do SAI que podem muito contribuir com o desenvolvimento na rede e planejamento de saneamento básico, acaba ficando fora deste processo. Então, o cidadão residindo no município, sendo qualificado, o prefeito Pedro Mota, se eleito, vai fazer com que ele seja o corresponsável na integração direta do município para este desenvolvimento. Nós sabemos que, no caso do SAI, eu não consigo entender por que no consumo de água o cidadão tem que pagar 90% como gasto de referência na rede de esgoto. Olha, a distorção do consumo da água para o consumo da rede de esgoto. Não. Então, só quem é experiente, só quem é envolvido no assunto e reside na cidade, sabe desse procedimento, dá sim para ser qualificado e revisto até, inclusive, o Código de Normas da cidade. O fio condutor do nosso programa é o munícipe, é a população, são as pessoas. Nós organizamos o programa em Cidade Desenvolvida é Jacareí Amorosa, com 4 pilares: Jacareí Desenvolvida, Jacareí Amorosa, Jacareí Segura, Próxima e Jacareí Democrática. Então, a população é o eixo principal: cuidar, amar, formar e integrar essas pessoas. Duas ações muito importantes, uma liga à saúde, que é o Hospital Municipal, que a gente terá aí a parceria junto ao governo do estado, e o segundo é um grande desafio, que é a valorização do servidor público municipal, o grande responsável pela qualidade dos serviços. Nós temos aí 16 anos de desvalorização, de campeão nos assédios morais, um grupo desvalorizado, desmotivado, com perdas constantes, desde as perdas salariais, as perdas das condições de trabalho, e esse será um grande desafio. Fazer com que o servidor se sinta parte do governo, fazer com que o servidor se sinta respeitado pelo governo. E, acredito, o governo eleito é um sujeito, né, é uma mobilização que não é permanente, é de passagem, é provisório, é para 4 anos. O grande responsável pela qualidade dos serviços é o servidor efetivo, e ele terá um carinho, um cuidado, uma valorização dentro do nosso governo. Estas duas ações, então, Hospital Municipal e valorização do servidor público, serão 2 grandes objetivos da nossa gestão, e acreditamos que a cidade será muito acariciada pelos servidores. Ao serem reconhecidos, a qualidade do serviço terá um grande acréscimo, uma grande qualidade, um salto aí nesse grande trabalho junto à população. O nosso projeto principal é fazer o serviço de saúde de Jacareí funcionar. A Santa Casa atender bem, zerar as filas de exame, os postos de saúde atender de forma com qualidade a população. Esse é o nosso projeto principal, fazer com que a população seja bem atendida na saúde. O fundamento do nosso plano de governo, que é até o slogan da nossa campanha, o novo não são meus 38 anos, o novo é a forma de fazer bem feito, entregar serviço de qualidade, acabar com os desperdícios de dinheiro público que nós vemos por aí, fazer com que o dinheiro dos impostos seja melhor aproveitado pela prefeitura, cortando os cabides de emprego, cortando os cargos comissionados que sugam esse dinheiro e fazendo com que essa economia seja direcionada para serviços que tragam qualidade de vida para a nossa população. Então, o novo é fazer bem feito, é fazer com qualidade. O novo que eu proponho é um novo jeito de fazer, e isso nós provamos que é possível quando fui presidente da Câmara, certificando a Câmara com gestão de qualidade, mostrando que quando é feito dessa forma, o dinheiro sobra, não falta. E Jacareí pode fazer mais com menos, basta ter coragem de inovar, usar a tecnologia para a gente ter uma gestão moderna que tenha como foco serviço de qualidade para a população. Que a população saia satisfeita do posto de saúde, da escola, da creche, coisa que hoje, infelizmente, não acontece. Então, o nosso ponto principal é fazer bem feito, fazer com que todas as secretarias atendam com qualidade a população
que paga fielmente seus impostos com muita dificuldade e que hoje, infelizmente, não tem isso de retorno. O meu projeto principal é o desafio da saúde. Eu acho que cada governo, eu não sou daqueles que fica denegrindo os governos que passaram. Acho que cada governo teve um papel. O governo do Marco Aurélio foi o que reconstruiu a cidade, porque a cidade estava extremamente abandonada. A cidade veio de uma gestão anterior ao Marco Aurélio, onde a cidade não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, de qualidade de vida. O prefeito Hamilton investiu bastante na educação. Acredito que agora é a hora da saúde. Vou inaugurar o pronto atendimento e construir o hospital municipal. Então, o meu projeto principal é enfrentar o desafio da saúde. Mas tenho como condução do meu projeto a prioridade à saúde, mas o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O compromisso de cuidar da criança, do jovem, do adulto, do idoso da melhor forma possível. E para isso eu conto com a Vera Lino, uma pessoa que tem uma história em Jacareí, uma pessoa que trabalhou 38 anos com assistência social. Então eu quero aliar o desenvolvimento, a modernidade, a atração de novos investimentos com a inclusão de pessoas, trazendo as pessoas para cada vez mais próximo do governo, conseguindo ofertar qualidade de vida, levando áreas de lazer para os bairros que ainda não têm, como o Pedra Mar, o Imperial, Veraneijal, terminar a pavimentação dos bairros que ainda faltam. Nós pegamos um município com 90% da cidade faltando, dos bairros da periferia faltando pavimentação. Hoje são menos de 8% de ruas com necessidade de pavimentação. Eu quero finalizar, porque vou reafirmar, o meu compromisso principal é com a saúde, mas também quero lutar muito pela qualidade de vida das pessoas e pelo desenvolvimento da cidade. O plano principal é enfrentar os problemas que mais incomodam o maior número de pessoas em Jacareí. E para nós, está claro, saúde, segurança e emprego. Essas três áreas precisam ser enfrentadas com muita coragem. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, gastando bem o pouco recurso disponível. Ou seja, a Prefeitura vai encontrar uma situação de dificuldade, nós temos dívida para pagar. A Prefeitura este ano está gastando muito em obras na tentativa de se recuperar sua imagem. Essas dívidas serão pagas o ano que vem. Segundo, nós precisamos fazer muitas parcerias. Parceria com o governo estadual, e isso me vale da minha experiência, ter trabalhado 10 anos com o governador Geraldo Alckmin, dos apoios que eu tenho do deputado Hélio Nishimoto, do deputado Padre Lobato e do deputado Eduardo Cury. Parceria com o governo federal, isso também me vale da minha experiência. Conheço pessoalmente 3 dos ministros de Estado do atual governo. Parceria com a sociedade civil. É preciso combinar investimentos públicos com investimentos privados. É preciso fazer obras viárias onde há necessidade de novos conjuntos. É preciso levar postos médicos, é preciso levar UBS, é preciso levar escola, sobretudo creche, onde a cidade está crescendo. Essa combinação, esse arranjo entre o que a iniciativa privada está fazendo, seja em matéria de construção, de conjuntos habitacionais, seja em matéria de abertura de novas empresas com os investimentos públicos. Porque quando há essa união entre os investimentos públicos e os investimentos privados, a gente promove desenvolvimento. Quando não há essa união, a cidade pode até crescer, mas ela não cresce para as pessoas, ela não melhora a qualidade de vida das pessoas. A gente tem que fazer essa combinação para a cidade se desenvolver. Então, nosso projeto principal, né, é uma das questões mais sentidas pela população de Jacareí, que é a questão da saúde pública, né? A saúde pública hoje em Jacareí, ela está falida, né? Então nós precisamos investir na saúde, nós precisamos investir na construção de mais UPAs, nós precisamos investir na reforma da Santa Casa, na contratação de médicos, né? Mas, em segundo lugar, nós precisamos também valorizar os profissionais que vão trabalhar nessas áreas. Então, sem a valorização do servidor público, hoje, nós não conseguimos prestar um bom serviço para a população, né? E como fundamento, nós queremos governar para os trabalhadores. Agora, para governar para os trabalhadores, nós precisamos fazer algumas mudanças aqui na cidade, certo? E essas mudanças, ela vai no sentido de, primeiro momento, acabar com os cargos comissionados. Nós pretendemos, nos primeiros 100 dias de governo,
a gente fazer uma remodelação geral na prefeitura, onde os cargos de confiança serão preenchidos por trabalhadores de carreira, como nós já dissemos. Juntamente com isso, nós pretendemos fazer uma redução no salário dos vereadores, mandar um projeto para a Câmara que reduz o salário dos vereadores, reduz o salário do prefeito, reduz o salário do secretário e que eles não recebam um salário maior que um salário de professor. Nós achamos inadmissível hoje um trabalhador da prefeitura receber R$ 930, um auxiliar de serviços gerais, enquanto o vereador recebe 11 mil, enquanto o prefeito recebe quase 16, enquanto o secretário recebe quase 11 mil reais. Então são os principais pontos que nós vamos atacar depois de eleito aqui em Jacareí. Eleitor, mais uma vez eu peço, eleitor, não erre de novo. Se errar, vamos ficar mais 4 anos chorando as mínguas por aquilo que não vai acontecer. Eu, sendo prefeito, com certeza atenderei todas as necessidades e os anseios da nossa população. Quero sim começar pela saúde, acabar com essas filas de espera para exame, reduzir o tempo de espera nas consultas de 10 meses, 1 ano, para 30 dias, até mesmo para a leitura de um exame em 30 dias. Eu trabalhei em indústria por mais de 33 anos, adquiri uma experiência pública na vida política com mais de 25 anos. Estou preparadíssimo para governar a cidade. Quero, sim, humildemente, pedir o seu voto, porque eu tenho vontade e quero colocar meu plano de governo em prática em prol da população. Preciso dar um rumo nessas obras inacabadas, precisamos cuidar do meio ambiente. Está lá a escola agrícola que quase venderam a sua metade. Precisamos canalizar esses córregos que estão em céu aberto. Precisamos regularizar o Jardim Dom Marquês ou Nova Conceição. Precisamos esses bairros que estão aí irregularmente no município. Precisamos pavimentar o 22 de abril ou 1º de maio. Precisamos olhar para o cidadão, pensar na mobilidade urbana, fazer uma alça de acesso nas 2 pontes para dar suporte e sustentação aos pedestres. Precisamos olhar para o olho do cidadão e atender ele como cidadão. Quem administra não pode ter compromisso com o prefeito, nem com o governador, nem com o empresário. É por isso que eu quero governar a cidade. Agora, diretamente ao nosso eleitor jacareiense, a você que está indignado com a política, a você que não quer mais o mesmo, a você que não quer continuar com o governo que não te ouve, a você que não quer mudar e colocar dinossauros da política, a você que não quer colocar gestores insensíveis, é a você a minha fala. A você que quer mudar a lógica da política em Jacareí, a você que quer sim ter um serviço público de qualidade, ter uma escola de qualidade, saúde que atenda, cultura que fique próxima aos jovens, a você que acredita que tem que ter políticas públicas para os idosos e para todas as classes, é a você a minha mensagem. É a você a oportunidade agora de decidir no dia 2 de outubro por uma grande mudança em Jacareí, a mudança de uma lógica. Podemos sim ter uma gestão firme, uma gestão sensível, uma gestão democrática e uma gestão que aproxime o cidadão ao poder público, aproxime o cidadão à qualidade dos serviços. É para você o nosso trabalho, chegamos até aqui com política ética, política de trabalho, com um grupo voluntário, um grupo competente, com profissionais que podem abraçar a cidade e levar até você os melhores serviços. A você que está na periferia, que foi esquecido durante anos, é para você a minha mensagem. A você que trabalha duro e que muitas vezes não consegue chegar até a rodoviária por causa do tempo, por causa da distância. A você que vai na Santa Casa e não é bem atendido. A você que está numa fila de espera. É para você a minha fala. A mudança é para você. E nós, do grupo do PSB, do PTN e do PPS, organizamos o melhor programa de governo e convidamos a você a fazer a mudança junto conosco. A mudança é 40, a mudança é Ana Abreu, junto com um grupo ético, um grupo de trabalho e um grupo feliz. A você o nosso carinho e o nosso respeito. No dia 2 de outubro é 40.
Em poucos dias estaremos nas eleições, escolhendo o novo prefeito e os novos vereadores de Jacareí. Essa escolha é muito importante porque dirá como a nossa cidade irá se desenvolver nos próximos 4 anos. Se você entende que a cidade pode mais, essa cidade pode oferecer serviços de melhor qualidade e que nós podemos ter uma cidade mais bonita, que funcione para todos, venha aqui pedir o seu voto e seu apoio. Nós defendemos que Jacareí tem condição, sim, de ser uma cidade melhor, que o dinheiro dos nossos impostos pode ser investido com muito mais qualidade, tendo uma Santa Casa de qualidade, a escola em tempo integral, mais segurança, mais lazer e mais satisfação de nós morarmos aqui. Se você entende que esse é o nosso momento, peço o seu apoio e o seu voto. Edinho Guedes 22 é a renovação, é o novo, é a cidade que nós esperamos e que Jacareí merece. Primeiro, eu quero agradecer muito essa possibilidade do Jornal Semanário e nos entrevistar, porque isso é uma possibilidade única de poder falar diretamente com você, eleitor. Que domingo, próximo domingo, teremos eleições. É um momento muito importante para que a gente consiga escolher o futuro da nossa cidade. Quero agradecer a todos que já estão me apoiando, que estão fazendo a minha campanha crescer a cada dia. Quero convidar você, que ainda está indeciso, a participar dessa campanha. Essa é uma campanha do bem, é uma campanha de quem tem compromisso com a verdade. E isso eu não abro mão, eu não mentirei para conquistar o seu voto, porque isso é muito importante. Eu moro em Jacareí, eu quero ser o prefeito porque conheço a cidade de Jacareí, porque já fiz muito pela cidade de Jacareí e quero fazer muito mais. Eu tenho o compromisso de inovar na gestão pública, o compromisso de manter tudo que foi conquistado nesses últimos anos, mas de avançar muito, prioritariamente na saúde, mas não se esquecendo da qualidade de vida das pessoas. O meu compromisso é com você, criança, jovem, adulto, idoso. O meu compromisso é tratar você com responsabilidade, com respeito e com dignidade. O meu compromisso é fazer uma cidade melhor para nós todos. Por isso, peço o seu voto, Emerson 55, para fazer a cidade avançar ainda mais. Muito obrigado. Meus queridos amigos de Jacareí, estamos a menos de uma semana das eleições. É um momento muito importante, é um momento de fazer balanço dos acertos, dos erros e tomar uma decisão. Nós queremos continuar com esse grupo que está aí há 16 anos ou nós queremos mudar? E se queremos mudar, e eu estou convencido de que a cidade quer mudar, é preciso dizer em que direção vamos mudar. A nossa proposta é que mudemos priorizando a saúde, construindo o pronto-socorro, a rede de UPAs 24 horas para atender em 6 regiões distintas. A nossa proposta é que mudemos na educação, dando prioridade absoluta para a oferta de creche para as nossas crianças. Enquanto houver uma criança de Jacareí sem vaga em creche, não é justo, não é humano desviar os recursos da educação para qualquer outro fim, ainda que seja lícito. Eu quero, e nós queremos, que a nossa mudança também seja na postura que a Prefeitura tem diante da segurança pública. É preciso trabalhar junto com o governador, é preciso dar as mãos ao governador, é preciso fazer o COI, o Centro de Operações Integradas, é preciso ter monitoramento eletrônico nos acessos da cidade, são 7 entradas da cidade. Essas são as grandes mudanças que nós precisamos fazer. Para isso, eu conto com o meu vice, Edgar Sasaki, eu conto com a grande equipe em Jacareí, com 60 candidatos a vereadores, todos dignos do seu voto. E eu quero contar com o seu apoio. Converse com seus vizinhos, converse com seus amigos, converse com seus familiares. Não deixe de votar, se mobilize. A Jacareí do futuro depende da sua escolha no dia 2 de outubro. Eu espero contar com o seu apoio e com o seu voto. Jacareí precisa mudar e a mudança é nessa direção. Mais saúde, mais educação, mais segurança. Por isso que eu peço o seu voto. Isaías Santana e Edgar Sasaki, 45. Bom, nós colocamos o nosso projeto em discussão nestas eleições, o PSOL 50, por entendermos que a população de Jacareí precisa de uma candidatura para governar verdadeiramente para os trabalhadores, para o povo pobre e para a juventude desta cidade. Nesse sentido, nós achamos que a nossa campanha cumpriu um papel importante, só que nós precisamos, para concretizar esta campanha que nós fizemos, pedir o seu voto, né? Nós queremos, no dia 2 de outubro, que a população de Jacareí vote numa candidatura de um trabalhador como nós, juntamente
com a professora Cristina Pereira, que é a nossa candidata a vice, juntamente com os nossos candidatos a vereadores, a companheira Suzete Chafan, 50 123, companheiro Valdemar, 50 000, companheiro Quissuco, 50 222. Nós queremos também que a população de Jacareí tenha como legado dessa nossa campanha a discussão que nós fizemos com relação à retirada de direitos dos trabalhadores, né? Nós discutimos muito com a população na rua que os mesmos partidos que agora concorrem a essas eleições aqui em Jacareí são os partidos que lá em Brasília vão votar contra os trabalhadores na reforma da Previdência e na reforma trabalhista que vem pela frente. Então, nesse sentido, para garantir esses direitos, é necessário o fortalecimento da nossa candidatura. E é nesse sentido que nós pedimos seu voto. No dia 2 agora, é votar PSOL, é votar 50, Joaquim Aristeu Boca, prefeito, com a professora Cristina Pereira, vice. Meus amigos, minhas amigas, eu sou Maurício Raca, candidato a prefeito, 25. Minha vida inteira, 25 anos de dedicação à vida pública, sempre pensando no bem-estar das pessoas. E eu já fui candidato a prefeito, não deu certo, mas eu ainda continuo com os projetos, com a vontade de realizar aquilo que a população precisa. Tenho visto esses governos, tenho observado, tenho lutado contra uma tirania, pessoas que não pensam na população e pensam em benefício pessoal. Não pode. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei para a população e vou trabalhar. Não tive a oportunidade de ser prefeito. Por isso que eu preciso do seu apoio, da confiança do seu voto mais uma vez, mas como prefeito, porque eu quero ser prefeito, eu tenho um projeto para a minha cidade. E eu vou lutar muito para mostrar realmente como se governa com respeito, com transparência, sempre pensando no ser humano. O meu diferencial dos outros candidatos é que realmente eu falo de coração e com experiência de administração pública, porque sou gestor e conheço os problemas da cidade, porque eu convivo dia a dia. Mas tem candidatos que está tudo decoradinho, fala bonito, e isso você tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque chega de calote eleitoral. O meu plano de governo foi pautado, foi feito dentro da minha experiência, com pessoas técnicas e também com a participação popular, porque é olhando as pessoas, conversando com as pessoas, a gente sabe o que realmente necessita. Por isso eu peço a confiança do seu voto. Sou Maurício Raca, 25, prefeito de Jacareí, e graças a Deus, dentro de todas as necessidades que a gente percebe que a população precisa, eu vejo que a saúde tem que ser prioridade de qualquer governo